Meus irmãos, vivemos em uma época difícil, uma época triste, onde as pessoas, em sua maioria, não estão interessadas nas profecias, não estão interessadas na obra de Deus, estão vivendo como, infelizmente, como se esse mundo fosse demorar muitos anos, como se esse mundo aqui fosse demorar 100, 200 anos ainda. Que o Senhor Deus tenha misericórdia dessas pessoas e tenha misericórdia de nós também. Porque a crise que está sendo anunciada para o mundo não vai ser fácil. E quando eu digo para o mundo em si, engloba também aqueles que conhecem a verdade. Principalmente os adventistas, Então eu gostaria de entrar numa mensagem extremamente importante, muito importante. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, perdoa os meus pecados, que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de cada um de nós. Então, queridos, nós sabemos que Satanás, ele, quando é bem sucedido em algo, ele repete, né, a sua estratégia, ele repete a sua estratégia. Sempre repete sua estratégia. Os planos dele sempre repetem, né? Ele sempre repete. Nós vimos que lá no Éden ele usou a serpente para enganar Eva, né? E conseguiu. Ele conseguiu enganar. Ele conseguiu enganar Eva e levou a Eva ao pecado. Se passou por uma serpente ali que falava, um animal conhecido, e Eva não viu uma ameaça ali na serpente porque ele estava usando a natureza, né? Ou seja, ele usou algo que a Eva já conhecia, que a Eva já estava familiarizada para poder passar desapercebido e enganá-la, né? E Eva caiu no pecado. Eu gostaria de citar algo importante aqui no livro de Esther, porque aqui tem algo muito importante para nós, como um povo, e nós precisamos estar atentos. Nós sabemos que no passado, né, Amã, no caso, né, sabemos que no passado Amã, um inimigo ferrenho aí do povo de Deus no passado, na época de Esther, usado pelo inimigo, ele fez um decreto para exterminar o povo de Deus. Aqui em Esther, capítulo 3, verso 8, vamos prestar atenção em alguns detalhes aqui. Em Esther 3:8 ele diz assim, o texto, né, diz assim: E Ramã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre teu povo em todas as províncias do teu reino um povo cuja lei são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as leis do rei, por isso não convém que o rei deixe eles viver. Olha que argumento demoníaco aqui, né? Ramã disse que o povo de Deus, na época os judeus, tinham leis diferentes, costume diferente dos outros povos, e por isso eles não deveriam existir, teriam que morrer. Aqui em Esther 8, capítulo 3, verso 8, ali foi uma orientação do próprio Satanás. E esse é o argumento, queridos. Esse é o argumento que vai ser usado aí contra o povo de Deus nos últimos dias. O mesmo argumento de Ramã aqui. Ramã disse assim, que era um povo diferente, que tinham leis diferentes, ou seja, no futuro e não muito longe, o povo vai estar guardando uma lei diferente da nossa, vai estar guardando o domingo como uma marca, como obediência, vão estar guardando aí a lei climática. E o argumento vai ser o mesmo, ó, tem um povo aí que é diferente, né? Pessoas que são diferentes, não quer trabalhar o sábado, um povo que não gosta de comer carne de porco, não come carne de porco. Um povo estranho, esse povo aí é diferente. Então, assim, é o mesmo argumento que a Amã usou aqui.
né, para destruir o povo de Deus na face da terra. É o mesmo argumento. Aí o verso 9 diz que assim, ele disse o rei, né, foi lá para o rei Assuero e disse assim: se parece bem ao rei, decrete-se agora que mate. Então os porei na mão dos homens que fizerem a obra 10.000 talentos de prata para que entre no tesouro do rei. Olha um outro detalhe aqui, queridos, que é intrigante. Ramã, ele pediu dinheiro para o rei, aqui no verso 9, diz que ele pediu 10.000 talentos de prata, que hoje vale muito, muito dinheiro. 10.000 talentos de prata. Pediu aqui para Ramã, para poder fazer cumprir o decreto. Ou seja, Ramã ia pegar esse dinheiro e ia pagar para as pessoas que não estão envolvidas no decreto de morte aqui nos judeus, decreto de morte contra os judeus, né? E o verso 10 diz que o rei obedeceu Ramã, tirou o anel, colocou na mão no dedo, né, de Ramã, e pediu e falou para Ramã, né, faz o que você quiser, o que bem parecer aos teus olhos. Aqui no verso 11 diz o seguinte: e disse o rei a Ramã: essa prata lhe é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem pareceu aos teus olhos. Nós sabemos que isso aqui foi um evento orquestrado por Satanás, né? Porque Satanás, ele odeia o povo de Deus na terra, o povo de Deus que quer fazer a vontade de Deus, que quer obedecer a Deus, que quer pregar o evangelho, que quer obedecer à lei de Deus. E você vê que o foco aqui do decreto foi a lei, né? O verso 8, Ramã usou o foco da lei, ou seja, um povo que não obedece à lei dos homens. Esse vai ser o foco da grande perseguição que vai vir sobre o povo de Deus. O povo de Deus, ele não vai obedecer à lei dos homens, eles vão obedecer à lei de Deus e vão ser perseguidos por isso. Depois que o rei deu permissão a Ramã, o verso 12 diz que a primeira coisa que Ramã fez foi chamar o escrivão do rei, no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, conforme tudo que Ramã mandou escrever aos príncipes do rei. Infelizmente, queridos, Satanás, ele gosta de trabalhar com numerologia também, né? E ele usa certos números para poder aí orquestrar a sua assinatura. Nós sabemos que Deus na Bíblia escreve em número de 7. Tudo de Deus tem a ver com 7, né? Naamã foi curado depois de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Deus, ele pediu para guardar o 7º dia, que é o sábado. O arco-íris que Deus fez tem 7 cores. Não dos movimentos progressistas que tem 6 cores, mas o arco-íris que Deus fez tem 7 cores. Deus escolheu 7 igrejas ali no livro do Apocalipse. O sacrifício, ou seja, a esparção do sangue, quando espargiu o sangue no véu do santuário, tinha que ser 7 vezes. Então, tudo de Deus é 7, né? Mas Satanás, ele insiste que o número 6, o número 13, determina suas ações. Quando você vê esse número 6, 13, envolvendo as ações de Satanás, é porque ele sempre quer deixar a sua marca. E olha que coisa interessante aqui. Ele, quando foi até os escrivãos, né, Ramã, para dar entrada no processo, porque não era simplesmente dar um decreto. Nós vimos aqui que o decreto, ele teve um processo para acontecer. E esse processo, ele demorou quase 1 ano, né, para acontecer esse decreto aqui contra a vida dos judeus na época, né? Então, primeiro passo Ramã, né? Primeiro passo, Ramã foi até os escrivãos do rei no dia 13
conforme tudo quanto que Ramã mandou escrever aos príncipes do rei, os governadores que via sobre cada província. Ou seja, o processo, ele deu entrada no processo para o decreto no dia 13. No dia 13. Ele deu entrada no processo para o decreto no dia 13. Olha que coisa interessante. Isso foi no primeiro mês do ano. Vamos supor, só para nível de comparação, vamos supor que fosse janeiro no nosso calendário. Aí no verso 13 diz assim: enviaram-se cartas por intermédio dos correios, aí o aviso do decreto chegou até os correios, depois as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem, aniquilassem moço, velho, crianças, mulheres, no dia 13 do 10º mês. Então, queridos, nós sabemos que isso aqui é uma ação demoníaca. Por quê? Nós vemos que Naamã deu... nós vimos que Ramã deu entrada no decreto aqui no dia 13 do primeiro mês. Aí se passou 11 meses e no 10º mês, que é o final do ano, né? No 10º mês, ou seja, 11 meses depois, o decreto seria cumprido. E também foi no dia 13. Olha que coisa terrível, queridos. Olha que coisa demoníaca. Isso quer dizer o quê? Que teve 2 dias 13. Quando Ramã, aqui no verso 12, ele deu entrada no processo para fazer o decreto, foi no dia 13 do primeiro mês. E o decreto seria cumprido no dia 13 do 10º mês, ou seja, 2 dia 13 aí. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque Satanás, ele não muda a sua forma de agir. Ele não muda. Ele sempre trabalha no mesmo jeito, no mesmo sentido, da mesma forma. Ele sempre investe naquilo ali que ele sabe que vai causar uma revolução, né? Que vai causar um problema para o povo de Deus. O que ele fez no passado com o povo de Deus, ele busca repetir. Porque eu foquei aqui no dia 13, 2 vezes foi o decreto, ele deu entrada para o decreto de morte no dia 13 do primeiro mês, e depois o decreto ia ser cumprido 11 meses depois, também no dia 13. Então 2 vezes no dia 13. Quando nós vemos, né, o cronograma da COP 27, que vai acontecer agora, nós vemos aí que Satanás escolheu exatamente também o dia 13. Então nada em vão. No dia 13 de novembro, os líderes religiosos vão subir no Monte Sinai para promulgar os mandamentos universais climáticos. E ali naquele mandamento 6º, olha o 6 aí, no 6º mandamento eles vão falar, não tão de forma explícita para não assustar as pessoas, mas vai falar de forma implícita, ou seja, eles vão falar de um dia de guarda, que é preciso ter um dia de guarda para a terra descansar, é preciso de um dia de guarda de urgência para as fábricas, para o mundo descansar, para diminuir em 1/7 a emissão de carbono. Eles vão focar muito num dia de guarda. É óbvio que eles não vão falar só do domingo, né? Vão falar do sábado, vão colocar sexta-feira para o muçulmano, vai colocar sexta-feira para o muçulmano, vão falar do sábado para os judeus, vão falar do domingo para os cristãos. Só que olha que coisa terrível, querido, que engano satânico.
Já que eles vão falar também dos dias de guarda das outras religiões, tipo dos muçulmanos, que é o dia de guarda deles é sexta-feira, já que eles vão falar com os judeus também sobre o sábado, vão falar também a importância de descansar no sábado, por que o Papa Francisco escolheu o dia 13? Por que eles escolheram o dia 13? Porque o dia 13 cai num domingo. Isso quer dizer o quê? Que embora eles vão falar do sexto mandamento climático, que é um dia de guarda, embora eles vão citar a importância de guardar a sexta-feira, a importância de guardar o sábado, mas o foco principal vai ser o domingo. Por que vai ser o domingo? Porque eles escolheram exatamente o domingo, dia 13 de novembro, para poder falar sobre o descanso da terra. Então nós vemos aí Satanás maquiando a situação, já tentando engambelar o povo, enganar o povo, para no futuro ele vir com o decreto dominical. Nós sabemos que esse decreto que Haman fez aqui já é a última fase do decreto. Ellen White diz que é símbolo da última fase. Nós sabemos que o decreto ele vai vir em duas fases. O decreto dominical, de fato, ele vai ser ratificado lá nos Estados Unidos com a lei dominical. Mas o decreto de morte ele vai acontecer na época das pragas, né? Quando as pragas estiver caindo na terra, aí vai virar o decreto de morte. Quando Ellen White fala do decreto de morte, ela diz assim, ó, Eventos Finais, página 159. O decreto que finalmente sairá contra o remanescente do povo de Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Olha o que Ellen White está dizendo aqui. Que o decreto de morte que vai ser colocado depois do fechamento da porta da graça vai ser muito semelhante ao esse decreto de morte que Haman fez aqui na época de Esther. E ela diz aqui em visão, né? Vi então os principais homens da terra se reunindo e Satanás e seus anjos ocupados em redor dele. Eu vi um impresso. Ela está falando que ela viu uma revista, tipo um folheto, um livro, alguma coisa assim. Vi um impresso espalhado nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade, para depois de um certo tempo matar os santos. E mesmo que eles renunciassem sua fé estranha, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia da semana. Olha o que ele mais está dizendo aqui, que na época do decreto de morte, primeiro eles vão lacear o decreto dominical, vai dar uma abertura, né? Vai amansar as coisas. Ela está dizendo aqui que vão dar liberdade para as pessoas por um tempo, ou seja, vai deixar todo mundo em paz por um tempo, vai cessar esse negócio de perseguição, de decreto. Aí quando todo mundo pensar que está de boa as coisas, Ellen White diz aqui que vai vir um decreto de morte, ou seja, vai dar liberdade para eles, para o povo de Deus, para depois de um certo tempo matá-los. É claro que Ellen White está falando aqui do decreto de morte quando a porta da graça se fechar. Mas por que eu citei essa parte aqui, queridos, do decreto de Haman? Porque nós sabemos que Satanás ele não muda o seu jeito, né? Nós vemos aqui que Haman, ele foi até o rei, pediu dinheiro para o rei, ou seja, isso quer dizer o quê? Que Roma vai atrás dos cofres do mundo para colocar o decreto, precisa de apoio. Quando o decreto dominical vir, juntamente com Roma e Estados Unidos, vai ter muito dinheiro envolvido, os bancos vai estar envolvido, tudo vai estar envolvido, o sistema financeiro vai estar envolvido, né? Com certeza, os processos para unificar os nossos, os nossos cadastros públicos vai estar vinculado. Não vai demorar muito, eu creio que isso já está em processo. Não posso entrar em detalhes aqui. Né, infelizmente, mas os nossos cadastros públicos já estão entrando em processo para virar uma moeda única, digital, né, para ser incorporada a uma moeda única digital. Então nós vemos assim que Satanás ele não assusta, ele não vem com força. Eu estava lendo sobre a COP27
No dia 13, eles vão falar sobre os 10 mandamentos climáticos, mas vão destacar muito a questão do descanso, né, para a terra, para poder descansar. Só que, como eu disse, eles falarão de vários dias de descanso. Vai falar da sexta-feira, dos muçulmanos, vai falar do dia do descanso, do sábado, dos judeus, mas vai falar também do domingo. E o foco maior será o domingo, porque eles escolheram justamente um domingo para falar do descanso. Mas aí nós vemos uma forma de Satanás enganar, lacear as coisas, ou seja, mostrar que ali não é uma ameaça, né? Que cada religião, sua religião, pode guardar o dia que quiser, na hora que quiser, para poder diminuir o efeito estufa. Ou seja, e nós que pregamos alguma coisa sobre a guarda do domingo, vai sair como doido, como fanático, como alarmista. Mas nós sabemos que Satanás é assim. Ele nunca vem com todas as forças para poder pegar o povo de surpresa, né? O que ele vai fazer agora é justamente alaciar as coisas, colocar na cabeça do povo sobre um dia de guarda sem opressão nenhuma. Mas olha que coisa interessante aqui. No verso 12, a entrada para o decreto aqui na época de Esther foi no primeiro mês, no dia 13. 11 meses depois, aí vem o chicote, vem a coisa mais forte. 11 meses depois, aqui no verso 13, 11 meses depois, aqui no verso 13, diz que no 12º mês, no dia 13, deveria matar todo mundo. Ou seja, aqui o decreto que Haman fez não foi de início, ele só deu entrada, não foi uma coisa assim para assustar, ele só deu entrada no processo. Aí depois, 11 meses depois é que a coisa ficou feia, que o decreto ia se cumprir realmente. Aí nós já conhecemos a história, né? Deus interviu através de Esther, aí o decreto não pôde ser revogado, aí o rei fez um outro decreto para o povo se defender, e assim, aí o povo de Haman e o povo judeu entrou em guerra, né? E o povo judeu conseguiu matar o povo de Haman, destruiu o povo de Haman, e eles conseguiram escapar do decreto. Como Ellen White diz aqui, que na época, quando a porta da graça se fechar, o decreto de morte de Haman vai ser muito semelhante ao decreto de morte que vai ter no futuro. Eu estou colocando isso aqui, queridos, para vocês entenderem que a forma de Satanás trabalhar é a mesma. Né? Ou seja, ele escolheu o dia 13, aqui, para poder fazer a primeira parte do decreto. Está aqui em Esther 3, verso 12. 11 meses depois, no dia 13 também, aí ele faz o decreto ser cumprido. Embora isso aqui está se referindo não ao decreto dominical, mas é a forma que Satanás trabalhou nas suas eras, né? Ou seja, ele vem mansinho para depois vir quente. Ele vem frio para depois vir quente. Ele vem mansinho, como diz o ditado, comendo pelas beiradas, né, engambelando o povo, para depois no futuro vir com força e ferro, né? E essa reunião da COP27 é justamente isso. Ele só vai deixar ali as suas ideias de forma, né? Vai deixar ali a sua mensagem de forma subjetiva para no futuro vir com mais força. Então, eu não tenho dúvida que, com base nessa análise aqui no livro de Esther, depois da COP27 no futuro, não sei se é 2023, 2024, mas eu creio que não vai demorar muito, no futuro a coisa vai vir mais forte. A coisa vai vir mais forte, com mais força. Então, queridos, é triste, né? É triste que nosso povo deveria estar disperso, nosso povo não deveria estar disperso, mas está em alerta pelas profecias, né? Embora nós não sabemos que agora na COP27
Não vai ser o decreto dominical, não é o decreto dominical que vai sair agora na COP27, no dia 13, mas nós vemos que o dia 13 ele tem uma relação profética, sim, porque aqui no livro de Esther, no capítulo 3, no verso 12 e no verso 13, o 13, as duas datas, o 13 é repetido duas vezes. O 13 é repetido na primeira fase do decreto e na segunda fase. Agora na COP27 ele escolheu o dia 13 de novembro, então não é coincidência, nada na profecia é coincidência, sempre tem uma relação profética aí. Embora nós saibamos que a lei dominical, o decreto dominical não é agora na COP27, mas nós sabemos que podemos dizer com a ideia, baseada na ideia aqui que está no livro de Esther, é uma forma de Satanás mostrar para o mundo que ele está vindo mansinho, agora na COP27, de forma mansinha, para num futuro próximo. Aqui no livro de Esther, o prazo da entrada da formulação do decreto para vir o decreto de fato demorou 11 meses. Eu não sei quanto tempo vai demorar depois da COP27 sair, agora depois da COP27, a Declaração dos Mandamentos Climáticos, o decreto vir daqui 11 meses, como está escrito aqui no livro de Esther. Eu não posso afirmar isso. O que eu posso colocar é o seguinte, que nós temos como uma base como Satanás está trabalhando, a base como ele trabalha. Podemos dizer que ele não trabalha abruptamente, faz tudo de uma vez. Nós vemos aqui que ele trabalha em processos. Então, como ele trabalha em processos, uma coisa nós sabemos, que a COP27 é sim o primeiro processo para o decreto dominical. Isso eu não tenho dúvida. Para no futuro o decreto dominical vir com força e ferro, com ferro e fogo. E tudo indica que se Satanás vai dar o primeiro passo agora na COP27, o segundo passo que ele vai dar é ainda em nossa época e vai ser um passo terrível. Então, embora nós saibamos apenas agora o primeiro passo que vai ser dado na COP27 e nós não sabemos o segundo passo, o que podemos fazer é pedir misericórdia a Deus, entregar os livros Grande Conflito, que vai ser entregue ano que vem, pedir para Deus segurar os ventos, porque Satanás quer causar uma terceira guerra mundial envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Tem muita coisa acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Agora mesmo foi dada uma lei marcial pelo presidente Vladimir Putin. Ele deu uma lei marcial ali dentro dos territórios que ele anexou, né? O território de Kherson, Zaporizhia, da Crimeia e da região de Donbass, obrigando as pessoas daquela região a lutar contra os ucranianos, obrigando irmão a matar irmãos, né? Porque normalmente na verdade são pessoas ali vizinhos, né? São o próprio povo, ou seja, o Putin está querendo incentivar que aquelas nações que fazem parte da OTAN ali e todas as nações que apoiem a Ucrânia vejam o massacre que ele vai tentar fazer dentro da Ucrânia agora. Mas nós sabemos que o objetivo do Putin é sim destruir a Ucrânia. O Ocidente ele não vai aceitar isso. Então já ameaçou mais de 8 vezes usar arma nuclear. Então assim, Satanás está doidinho para usar essa situação para causar uma terceira guerra mundial no mundo e nos prejudicar e prejudicar a obra de Deus. Então nós devemos orar para Deus segurar os ventos. Tem um livro muito importante, queridos, que foi escrito agora recentemente. Esse livro fala sobre a contagem regressiva para o fim, dá todos os detalhes do decreto dominical, sobre o tempo de angústia, os eventos que estão se desenrolando nesse momento. Ele está disponível de forma gratuita. Não deixe de ler, tá ok? Você pode acessar esse livro tanto pelo QR Code que vai ser apresentado para você, ou pela descrição, ou na descrição do vídeo. O link vai estar lá na descrição do vídeo. Você pode acessar esse livro de forma gratuita e estar lendo. Tá ok, queridos? Vamos orar e que o Senhor nos fortaleça e nos guarde. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, maravilhoso Pai, o Senhor
é maravilhoso, pois nos revela os planos satânicos dos últimos dias para nos preparar. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo na terra que está dormindo, Pai, está quase morto. Que o Senhor nos desperta, nos batiza com o teu Espírito Santo e nos ajude a dar a última mensagem agora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse livro, ele foi desenvolvido para aqueles que realmente querem escapar da destruição final. Esse livro foi colocado os principais pontos que estão se desenrolando neste momento. Pontos esses que levarão o mundo à decisão final. E essa decisão estará envolvida a implantação da marca da besta. Através da leitura desse livro, você vai entender quais serão os primeiros processos para a implantação dessa marca e qual é realmente a verdadeira marca pautada nas Escrituras Sagradas. Não deixe de ler esse livro, não deixe de ler essa obra-prima. Leia e aproveite que ele está disponível para você de forma gratuitamente e você não se arrependerá de cada passo dessa maravilhosa leitura. Aproveite agora mesmo.